Bom dia! Hoje é domingo, dia 7 de janeiro, primeiro domingo do ano. Feliz 2024 a todos. Eu desejo que todos tenham um ano ainda melhor, com muitas conquistas, com muita prosperidade, as melhores energias. E estamos aqui na nossa primeira live do ano, uma live reprise, porque a semana foi bem corrida, foi curta. E eu não consegui terminar de ler o livro da semana, mas, como prometido, não vou deixar vocês mais sem live, a não ser que eu esteja em algum curso, dando alguma aula. Bom dia, Fatinha, seja bem-vinda. Hoje nós vamos... Fatinha, me dá um ok se o som tá bom, por favor, que a minha equipe técnica não está aqui hoje. Hoje nós vamos falar sobre coragem, né? Nada melhor do que começar o ano com coragem. A nossa querida autora Brené Brown, tá bom? Obrigada, Fatinha. A coragem de ser você mesmo. O subtítulo é Como conquistar o verdadeiro pertencimento sem abrir mão do que você acredita. Então vamos falar aqui de alguns posicionamentos, algumas condutas que a gente pode passar a tomar, né, já nas promessas de ano novo, já nas novas condutas, na nova forma com que a gente vai agir a partir deste ano, ou melhorar da manutenção para quem já tem um comportamento mais adequado, já consegue ter um posicionamento, uma autorresponsabilidade e, consequentemente, desenvolver um autorrespeito e ao ajudar as pessoas, ao fazer bem para as pessoas, ao ter coragem de dizer não, ao ter coragem de se posicionar, consegue já ter uma vida aí um pouco mais tranquila. Nosso objetivo sempre é melhorar a nossa qualidade de vida. Bom dia, meu bem, seja bem-vindo. Melhorar a nossa qualidade de vida, as nossas condutas, as nossas relações, para que a nossa vida seja cada vez melhor, cada vez mais leve, cada vez mais feliz, apesar ou superando, né, com todas as dificuldades e as mazelas que a gente vivencia, porque esse dualismo faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida e a gente aprende muito, é uma oportunidade de aprendizado, de uma vida também feita de superações e que exige, toda superação exige muita coragem. Então eu vou começar citando a própria Brené Brown, a própria autora, que ela fala assim: qualquer lugar e lugar algum. A diferença da qualificação do adjetivo, eu diria, né? Então ela fala assim: nesses delicados e incertos momentos de vulnerabilidade, procure inspiração nos bravos, inovadores e disruptores, com a sua coragem contagiante. Leio e assisto tudo o que consigo encontrar. Então já é uma primeira dica do que a gente fazer. Tá aqui, ó, a Brené Brown, coragem de ser você mesmo, Fatinha. Ela já dá uma dica de o que a gente não fazer quando a gente está num momento de vulnerabilidade. Então, quando a gente está mais frágil, quando a gente está mais vulnerável, não é a hora de tomar decisões, não é a hora de sair discutindo com as pessoas, não é a hora de ter razão, é a hora de se acalmar, de buscar conhecimento, de procurar inspirações, como ela diz, né, em pessoas que têm a coragem, que vão ajudar a motivá-la com essa coragem contagiante e às vezes dar ideias que a gente não parou para pensar para resolver aquele mesmo problema. Não pense que você pode ser destemida com a sua vida e com seu trabalho sem nunca desapontar ninguém. Não é assim que funciona. Quem fala essa frase é a Oprah, né? Uma jornalista americana, tem vários livros também, internacionalmente conhecida, e a gente começa a colocar aqui, por que a Brené fala, tem muitos títulos, né, com o tema da coragem, a coragem de ser imperfeito, coragem para liderar, coragem de ser você mesmo, porque a coragem é um atributo nosso, né, do ser humano, da pessoa, da consciência, que ele deve ser desenvolvido para nos ajudar principalmente nos momentos difíceis, principalmente nas relações difíceis. E a gente cita a Oprah aqui porque está citado no livro, né? A própria Brené cita.
Porque não tem como a gente ter alguns posicionamentos e querer agradar a tudo e a todos. Isso não é possível. Bom dia, sogra, seja bem-vinda. E aí eu vou citar também uma outra autora, doutora Angelou. Ela é uma escritora americana, também com descendência africana, e teve um papel muito importante em alguns posicionamentos sociais, políticos, pessoais, na época, né, que ela estava ali no movimento para ter o reconhecimento ou a compreensão, a consideração em função de cor de pele, de etnia e todas as dificuldades, às vezes, que um imigrante passa, eu diria, né? Então, a doutora Angelou fala assim: a gente só é livre quando vê que não pertence a lugar algum, mas sim a qualquer lugar. O preço é alto, mas a recompensa é ótima. Olha que legal essa frase. Depois, se for o caso, se vocês quiserem, a gente aprofunda mais. E aí eu pergunto, trago aqui já com a leitura do próprio Coragem de Ser Você Mesmo, da Brené Brown. Você tem um porto seguro? Qual é o seu porto seguro? A sua casa, o seu trabalho, o seu marido, seus filhos? Fugir, seu porto seguro é quando você sai, não encontra nada nem ninguém, vai para uma praça, Fatinha tá na praia, né? Vai olhar o mar. Qual que é o seu porto seguro? Você está preparado para lidar com as suas dores e a sua vulnerabilidade? Você sabe como se expressar nos momentos difíceis? Você avisa os seus amigos, as pessoas que convivem com você, ou você se fecha, se esconde? Como que é o seu comportamento? Por quê? A gente precisa desse processo do autoconhecimento, de como que a gente funciona, principalmente nesses momentos complexos, eu diria, para a gente ter uma conduta mais assertiva e causando o menor estrago possível. O ideal é que a gente não causasse estrago algum, né? Então, que a gente conseguisse superar as adversidades, os conflitos, as divergências, sem gerar muita marola, sem acabar com alguns relacionamentos, sem ter resquícios que possam ser derivações de mais problemas ainda, muitas vezes. E quando a gente fala, por que a gente está falando sobre isso? Porque a coragem entra nesse processo, né? E aí a Brené fala assim, ó: se deixarmos de falar e resolver as coisas, passamos a vida adulta desesperados por pertencimento e nos acomodando em troca de aceitação. A gente começa a não se posicionar, a gente vai abrindo uma lacuna dentro da gente mesmo, um processo de carência afetiva, aceitação, senso de pertencimento, dentre outros tipos, né, de carência. E essa lacuna, esse buraco dentro da gente pode nos fazer muito mal. Tá? Pode inclusive nos trazer adoecimentos ao longo da nossa vida se a gente não conseguir, não souber como trabalhar com isso. Fatinha aí em hospitais, né, de qualidade, na área da qualidade, deve já ter experimentado e vivenciado muitas patologias, né, ajudado aí a curar muitas dores em função disso que a gente está falando. E aí a primeira parte, vamos dizer assim, que a Brené traz é essa questão. A gente fala muito, a coragem em relação ao que a Brené nos ensina, ela está diretamente relacionada a esse processo do pertencimento. Então a ideia, o que ela escreveu, a experiência dela, é para que a gente não passe essa vida adulta desesperado por pertencimento e fazendo qualquer coisa para ser aceito em qualquer grupo, às vezes até dentro da própria casa, dentro da própria família. A gente faz concessão, a gente se submete a coisas que a gente não concorda, que não é justo, em função de ser aceito aquele grupo ou de achar que está recebendo carinho, amor, proteção em troca disso. A Fatinha respondeu ali, com certeza, né, Fatinha? Então, qual que é o primeiro senso de pertencimento que a Brené nos traz? É o pertencimento à nossa própria família nuclear daí que ela está falando, né? Sentimento de não pertencer à própria família.
é um sentimento primário, vamos dizer assim, né? E é aquele que nos deixa mais vulnerável no sentido de muitas vezes até não ter esse porto seguro que a gente questionou ali no começo. Ainda é um dos traumas mais perigosos, o sentimento de não pertencer à própria família. Isso porque tem o poder de partir o nosso coração, o nosso espírito e a nossa noção de amor próprio. Então vem pode vir aquele pensamento assim, né? Nossa, se nem a minha família me ama, se nem eu pertenço a esse lugar, então esse mundo não é para mim, né? Muitas vezes a gente chega aí nesse extremo. Quando isso acontece, existem 3 caminhos possíveis, tá? Então, ó, a gente já vem com o problema e com as possíveis soluções, dicas de possíveis soluções, né? Quando isso acontece, 3 caminhos possíveis. O primeiro, viver com uma dor contínua e buscar alívio entorpecendo essa dor ou infligindo essa dor aos outros, que eu acho que não é o objetivo de nenhum de nós, pelo menos não de nós que estamos aqui em pleno domingo ensolarado, né, dispostos a trocar esse conhecimento, aprender um pouco mais em função da leitura dos livros que a gente vem apresentando. Então eu penso que essa primeira opção, viver com essa dor contínua, não é para nós, né? E tomara que não seja. A segunda opção é negar a sua dor, fazer de conta com que ela não exista. Negar a sua dor, e essa negação faz com que você a repasse para as pessoas ao seu redor, seus filhos, sua própria família, os seus amigos. Então, fazer de conta que ela não existe não quer dizer que ela não está ali. Por mais que a gente tente esconder, às vezes vai existir alguma situação, algum gatilho que a gente vai expressar aquela dor mesmo sem querer. E mais ainda, pode ser que a gente repasse essa dor, né, que esse sentimento que a gente está chamando de dor, para as pessoas, ou culpe as pessoas que não são responsáveis pela causa dessa dor. Então também não é a melhor opção, na minha opinião. Não sei se vocês concordam comigo. E a terceira opção, o terceiro caminho, é encontrar coragem para aceitar essa dor e desenvolver um nível de empatia e compaixão por si mesmo e pelos outros, que faz com que você perceba a dor no mundo de maneira única. Qual é a mais fácil? Não é a terceira, mas para mim é o caminho mais viável, é o caminho mais adequado, inclusive para nós que estamos buscando, vivenciando e querendo cada vez mais uma vida plena, tá? Então a gente enfrentar esse processo, enfrentar o que causa essa dor. Ela existe, o que eu vou fazer com ela? Vou sair amargurada, reclamando da vida, brigando com tudo e com todos? Não, calma lá, vamos ver, né, as dicas aqui, a coragem de sermos nós mesmos, sem ter que repassar ou piorar a situação em função dessa não aceitação. Então, a primeira coisa, a gente vai aceitar esse conflito, essa dor, esse problema, essa raiva, todos os sentimentos, às vezes, que em algum momento vem, dependendo do nosso contexto, do que a gente está vivendo, que não é um sentimento tão bom assim, a gente aceitar que a gente está sentindo aquilo e tentar entender, compreender o porquê daquilo e quais são as causas. E pode ser que a gente se surpreenda que as causas estejam para além daquela situação, daquele fato, daquele contexto que gerou ou explicitou aquela dor, aquele problema inicialmente, tá? Então vale a pena a gente ficar atento em relação a isso também. Perspectiva é resultado da experiência. Bom dia, Agostinho! Começamos com as nossas participações internacionais aqui, ó. Temos Rio de Janeiro, temos São Paulo e temos Argentina. Seja muito bem-vindo. Perspectiva é o resultado da experiência. É importante adquirir experiência necessária para contextualizar o que está acontecendo à sua volta. Você precisa ouvir todos os envolvidos. Você precisa tentar ter uma compreensão mais ampla daquele contexto que você mesmo está vivenciando. Bom dia, mãe! Seja bem-vinda. Falar sobre os problemas. Trocar vulnerabilidade por pesquisa e informação. Perguntar para as pessoas, você tem pessoas da sua confiança, o que você faria se você estivesse passando nessa situação? Ou, eu estou com o seguinte problema, como você acha que é a melhor forma de eu agir?
né? Então, assim, trocar ideia. Às vezes, até dentro de casa, ela fala ali a questão de falar para a família, para os amigos, quando a gente está numa situação mais complicada, né? Numa situação mais vulnerável, como a Brené gosta de chamar, e a gente avisar as pessoas, ó, eu tô passando por um momento difícil. Às vezes é algo que a gente não quer compartilhar, fala isso. Ó, não posso falar agora, mas eu tô passando uma situação complicada. Depois eu te atualizo, tá? Mas só para você entender que eu tô meio out, tô meio mais quieta, enfim, né? Então, qualquer que seja a situação, deixe pelo menos as pessoas ao seu redor, as pessoas que te amam, as pessoas que convivem com você, saber o momento que você está vivendo, tanto para compreender a sua manifestação, né, temporária daquele momento, quanto para poder ajudar, se possível e se você quiser também, tá? Respeitar essa condição de você poder e querer, né? Então, vou trazer outra citação da Brené, que ela fala exatamente assim, ó: com o passar do tempo, comecei a conhecer muito das pessoas à minha volta melhor do que elas próprias, mas nesse processo acabei ficando para trás. Então, ela acabou se dedicando às outras pessoas e abrindo mão dela mesma. Então, a gente precisa voltar um pouco para nós mesmos, ter, né, esses enfrentamentos, eu diria, ou essa busca pelo autoconhecimento, essa compreensão de nós mesmos, porque nós estamos sentindo aquilo que nós estamos sentindo, seja bom ou seja ruim, né? Porque vai ter momentos que a gente vai estar alegre, feliz, eufórica, e vai ter momentos que a gente vai estar triste, arrasada, sofrendo. Então, o que gera esse tipo de sentimento em nós? Por que um momento para nós é tão traumático e para outra pessoa que às vezes vivenciou aquele mesmo momento não é? Então tem uma causa para além daquela situação, daquele contexto. A gente precisa compreender isso. Falar sobre as dificuldades enfrentadas, a solidão e a dor insuportável do não pertencimento. Nunca subestime o poder de ser visto. Então, a gente conseguir se expor cada vez mais. Isso vai, às vezes as pessoas não gostam, né? Falar, mas aí fulano vai ficar sabendo das minhas fragilidades, não sei o quê, pode querer me puxar a perna, me puxar o tapete, né? Como a gente ouve por aí. Mas isso faz parte do processo. Faz parte do seu processo de coragem, de fortalecimento, como faz parte da reação do outro, que não cabe a você julgar. Mas óbvio, se esse outro é algo que está sempre te puxando para trás, né, te levando para o fundo do poço, como a gente gosta de dizer, vale você fazer a reflexão. Esse outro é um outro que vale a pena fazer parte da minha vida com tanta frequência assim? Ou só nos momentos necessários? Né? Às vezes é um colega de trabalho, às vezes é o chefe, então tem outros que a gente não pode simplesmente riscar da nossa vida, a nossa família, entendeu? Então, assim, o nosso filho, como é que você vai, o filho te dá muito trabalho, como é que você vai falar, não quero mais saber, tá me dando muito problema, então deixa o filho pra lá. Não dá, né? Mas como lidar com isso? Em quais momentos eu preciso me afundar junto com os problemas do outro? Não, né? Não é essa a ideia. E aí a Brené fala assim, ó: é exaustivo insistir em sabotar a si mesma quando o outro vê e ama você de verdade, exatamente do jeito que você é. E aí a gente pode se surpreender, descobrir quem a gente é, do que a gente gosta, naquilo que a gente acredita, saber aonde a gente quer chegar, né? Eu falo quase que sempre do nosso propósito de vida. Bom dia, Mary. Bom dia, Vini, sejam bem-vindos. Então, saber, né, quais são as nossas aspirações. Às vezes a gente acha que as pessoas não vão entender a gente, que a pessoa não vai querer, que ela vai ficar brava comigo, e a gente pode se surpreender, porque isso está na nossa cabeça. Às vezes não é o que o outro está pensando, né? Esses dias eu vi um meme na internet que fala que quando você derruba um negócio uma pessoa tava lá no shopping, né? Derruba, ela acha que tá todo mundo olhando para ela e ninguém tá nem aí. É ela que derrubou. Ah, Marilúcia, seja bem-vinda. Obrigada, Fatinha. Marilúcia, muito bom. Então, assim, a gente às vezes acha que tá
como a gente tem um problema, aquilo às vezes está doendo, está tomando todo o nosso tempo, a nossa mente, a gente acha que tá todo mundo preocupado ou sabendo o que está acontecendo com a gente, e ó, cada um tocando a sua vida, tá? Então, não, às vezes, normalmente, o nosso problema, ele é desse tamanho e a gente faz ele ficar desse tamanho assim, tá? E as pessoas não estão sabendo nem que a gente tem problema. Quantas vezes você chegou a conversar com uma pessoa e a pessoa falou assim, quê? Mas você passa por isso? Não, não é possível. Quê? Não, mas Renata, você tá com a vida tranquila, ó, vive viajando, tá feliz, tá vendendo e tal, você não pode reclamar de nada. Só cada um sabe, né, a dor onde aperta o calo de cada um, já diz o ditado. Então, a gente precisa também ter essa leveza em relação a nós mesmos, a nossa própria aceitação e ao que a gente acha que o outro pensa da gente. Nem sempre o que a gente acha que o outro pensa da gente corresponde à realidade, tá? Na dúvida, como que eu vou ficar sabendo? Pergunta, se exponha. Ah, mas e se for exatamente aquilo que você pensou? Ótimo, você está sabendo, a sua percepção está mais coerente com a realidade do que com a fantasia daquilo que não é, né? Então a gente tem essa tranquilidade também de checar os fatos, como eu gosto de dizer, né? Checar a informação. Chegou alguém, falou alguma coisa de outra pessoa para você e você acha que pode ajudar? Né? Às vezes é uma situação mais delicada, pergunta para a pessoa, como você acha que eu posso ajudar nesse contexto? Você quer que eu fale com fulano para ver se eu posso ter alguma outra abordagem, criar algum vínculo para poder te ajudar nesse sentido? Né? A gente trabalha com muita gente, às vezes isso acontece. Às vezes chega um funcionário que está com problema em casa, está com problema com o marido, você não vai se meter no meio da relação, mas às vezes você pode perguntar para a pessoa só pelo próprio acolhimento, entendeu? Como que você acha que eu posso te ajudar nessa relação? Né? Enfim, às vezes você vai poder ajudar, às vezes não vai. Às vezes só esse acolhimento, às vezes só um abraço, um sorriso sincero já vai, entre aspas, salvar o dia da pessoa, tá? Então, se exponha, não tenha medo. Se a pessoa quiser ser mal intencionada, o problema é dela, não é seu, tá? Então, assim, não tenha medo de ser quem você é, né? Essa é a grande lição desse livro, A Coragem de Ser Você Mesmo. Não tema ser quem você é. Não tema que as pessoas conheçam quem você é. E se as pessoas não gostarem de você, paciência. Você não está aqui para que todo mundo te ame e te venere o resto da vida. Vão ter pessoas que não vão gostar do jeito que você é. E tudo bem, cada um segue o seu caminho. Por outro lado, vai ter muita gente que vai te amar o resto dessa vida exatamente do jeitinho que você é. E vai gostar de você exatamente porque você é do jeito que você é. E tá tudo bem também. Tá? Bom dia, Pascoal, seja bem-vindo. Então, a Renê fala assim, ó, que essa condição, né, de descobrir quem você é, do que você gosta, no que você acredita, onde você quer chegar, assimilar e fazer o que esperavam. Aí ela fala assim, ó, assimilar e fazer o que esperavam de mim teria me custado demais. O quanto que às vezes a gente se transforma e muda quem a gente é para atender as expectativas e as necessidades dos outros. O quanto que isso nos consome e o quanto que isso às vezes nos fragiliza ainda mais, né? Às vezes a gente perde esse senso até de noção de quem a gente é. A gente não se reconhece, às vezes a gente começa a fazer coisas que a gente não faria para tentar ser aceito, esse senso de pertencimento, muitas vezes começa, né, dentro da própria família, você acaba mudando, se transformando para ser uma pessoa que não é quem você gostaria de ser, que não é quem você realmente é. Então, assim, mude sim, mude para melhor, mas mude porque você quer ser uma pessoa melhor, não é porque alguém tá te pedindo para ser desse jeito ou daquele outro jeito. Tá? E aí a gente volta aos nossos questionamentos. O que você faz quando você sente medo? Medo é um dos sentimentos das antípodas da coragem. Muitas vezes o que faz a gente não agir, né? Não ter esse posicionamento corajoso, eu diria. Então, o que você faz quando você sente medo? Você para? Você trava? Você usa esse medo como impulsionador para avançar? Você some? E aí,
a Brené traz aqui uma técnica que ela chama de método definidor de intenções, né? Ela usa o post-it, aquele post-it ali, como se fosse um termo de autorização para auto-pertencer, né? Então, assim, para você se conhecer, para você lembrar quem você é. Você tá com medo? Sabe aquele meme da corujinha que eu gosto de falar? Né? Estufa o peito e vai com medo mesmo. Todos nós vamos ter situações difíceis, complexas e vamos sentir medo em alguns momentos, né? E quanto mais a gente se posiciona, mais a gente cresce, mais a gente melhora, mais exposto a gente fica, maior é a chance da gente ter mais medo ainda, né? Porque a gente começa ali a receber mais feedbacks, a ter mais contratempos, às vezes a entrar em situações e mediações cada vez mais difíceis. E isso vai exigir cada vez mais coragem da gente. Então, tenha claro o seu propósito, defina a sua intenção, o que você quer com isso e siga o plano. Aproveite o momento, aproveite toda a oportunidade da sua vida. Raramente recebemos a dádiva de saber que estamos vivendo algo que vai ajudar a nos definir. Não deixe de ser quem você é. Cresça sendo exatamente quem você é. E se você quiser mudar, mude porque você quer, porque você acha que é melhor. E vou falar da minha experiência pessoal. Mudar não é fácil. Mudar não é fácil quando a gente quer muito. Imagina uma pessoa que não quer mudar, ou que não acha que precisa, ou que acha que não precisa mudar, né? Então, por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente tem uma situação de conflito, um problema, e a gente quer que o outro mude. Vai aumentar os nossos problemas. Querer que o outro mude em relação a gente, em relação a ele mesmo, em relação ao contexto, à família, ao trabalho, só vai dar mais problema ainda. Porque cada um vai mudar se achar que deve, se quiser, não porque o outro quer. E quando chegar a essa conclusão que quer, não vai ser fácil, não tem farinha de condão. Não é assim, a partir de amanhã eu quero ser uma nova pessoa. Plim, pronto. É construído, são as atitudes que vão levar a gente a essa mudança, a promover a mudança que a gente deseja, tá bem? Bom dia, Mário, seja bem-vindo. E aí, outra citação da Brené. Você sempre vai pertencer a qualquer lugar em que apareça como você mesma e fale de si e do seu trabalho de um jeito verdadeiro. Então, essa autenticidade, essa sinceridade, essa coragem de ser quem você é o que vai gerar esse senso de pertencimento aonde você estiver. E de novo, vai ter gente que não vai gostar de quem você é. E tá tudo bem. Você não vai. O mundo é muito grande, gente. Olha quantos bilhões de pessoas nesse mundo, né? Então, assim, não são todos que vão gostar de você. Você gosta de todo mundo? Por que você quer exigir isso do resto do mundo, né? Então, as pessoas, nem todo mundo vai gostar do jeito que você é. E aí, você vai querer mudar para agradar a cada um que não gosta daquilo que você faz, do jeito que você se veste, do jeito que você fala, da onde você trabalha? Quem aqui já não vivenciou, né, uma oportunidade da pessoa reclamar do trabalho que você faz? Ah, porque você trabalha muito, você trabalha no shopping, é sábado e domingo, nunca tem tempo pra gente. Alguém já ouviu esse tipo de frase? Ah, Fatinha, tá no hospital ali, ó, só pensa nos outros e não pensa na gente, não tem tempo pra ficar comigo. A gente escuta isso o tempo todo. E aí vale a pena a gente ficar atento. Isso é um pedido de socorro? É um pedido de ajuda? É alguém que está sentindo realmente a nossa falta? Ou é só porque a pessoa tem o hábito de reclamar e aonde você estiver, ela vai achar um pelo em ovo, como a gente diz, para falar mal de você? Né? E aí você vai mudar para cada um que reclamar de você ou com você sobre alguma coisa? Não, você tem que ter clareza. Às vezes se você tem essa clareza, você pode até ajudar a esclarecer a pessoa. Olha, fulano, sim, eu tenho um trabalho mais puxado, né? Porque eu também faço assistência no meu trabalho, mas assim que você precisar, me acione, eu tô aqui à disposição para você, se é alguém mais próximo, alguém que você quer ter essa disponibilidade de estar junto. Se é alguém que nem faz tanto parte assim da sua vida também, que é só esse reclamão, vamos dizer assim, né? Ah, fulano, me desculpa, mas sim, eu tenho outras prioridades na vida. Hello?
Quem que define quais são as suas prioridades? O que você vai investir o seu tempo, a sua dedicação, às vezes o seu dinheiro, né? Então, assim, hoje em dia tá cheio de opiniólogos, né? Eu falo que tá todo mundo especialista em opinião, né? A gente tem uma situação, seja boa ou seja ruim, sempre tem uns 500 para dar opinião ali. Aí a hora que você fala assim, me ajuda, vamos fazer comigo? Desses 500 sobra meio, quando sobra, né? Então, assim, paciência. O Mário Sérgio Cortella, eu gosto bastante que ele fala muito isso, né? Agradeça a opinião das pessoas e faça o que você achar que deve ser feito da sua vida. Ah, eu acho que você deveria fazer isso ou aquilo. Ah, obrigado pela sua opinião, vou pensar sobre isso. E segue a vida, porque também você não vai ficar arrumando conflito com cada um que quer se meter na sua vida, quer dar opinião na sua vida, que você não concorda, discorda, também não vai ficar dando lição de moral, senão você vai ficar uma pessoa muito chata, né? Querendo dar lição de moral em todos os seus relacionamentos, não vale a pena, tá? Ser fiel às pessoas que dividiram as suas vidas e a história com você. Então, essa condição ali de reconhecimento, né, da própria lealdade, não no sentido da submissão, de que você está devendo algo para alguém, mas porque você reconhece as pessoas que passaram na sua vida, né? Tô usando a Fatinha hoje aqui, tava com saudade dela, né, Fatinha? Mas é uma relação que a gente às vezes fica dias, meses, nós ficamos anos sem nos falar, mas quando a gente se reencontra, quando a gente conversa, é como se tivesse tomado chá ontem, tomado café junto ontem, é uma pessoa da minha extrema confiança. E acho que a recíproca é verdadeira, né? Então, assim, isso é maravilhoso, isso é uma amizade sincera, isso é algo que está para além da geografia, do tempo, daquilo que pode e deve ser feito, né? Uma amizade verdadeira, exatamente isso, Fatinha. Então, às vezes, a hora que o calo aperta, a gente lembra uma da outra, né? Ih, Fatinha tá lá no Rio, não vai poder me ajudar, mas deixa eu falar, deixa eu mandar uma mensagem para ela, só uma mensagem, às vezes, uma frase faz toda a diferença e ajuda a aliviar a tensão de um dia mais difícil. Então, construa esses tipos de relacionamentos, tá? Se você olha ao seu redor e todas as suas relações esfarelam, são frias, não tem né, essa potência, vamos dizer, ou esse nível de confiança, posso dizer até de lealdade. Eu tenho medo de usar essa palavra lealdade porque ela é ambígua, né? Ela pode ser usada aí no processo manipulatório. Então não é isso, tá? É uma lealdade sincera no sentido de que a gente reconhece a relação em si, tá bem? Tudo bem se o outro não concordar comigo, né, Brené traz, desde que seja realmente o que eu acredito ser o melhor para o outro. E aí a gente vai desenvolver o verdadeiro pertencimento, né? Muitas vezes esse paradoxo de se sentir sozinho e fortalecido, de saber quem você é, de você se bastar. E a partir do momento em que você tem esse fortalecimento, né, você consegue levar isso para as suas relações, levar isso para os outros. E aí você começa a criar um círculo de amizade verdadeiro, sincero, passando por dificuldades. Usando aqui o meu exemplo com a Fatinha, nós passamos uns perrengues, um período aí que a gente conviveu mais, que não foi fácil. E o que nos tornou ainda mais fortes, essa amizade, esse vínculo de confiança? A sinceridade, a verdade. No momento mais difícil, a gente foi sincero, a gente falou a verdade uma para outra. E pode ter doído, acho que doeu, né? Doeu em mim, doeu na Fatinha, doeu em outras pessoas envolvidas. Mas a dor também passa. E o que fica é esse vínculo de confiança. Então isso é maravilhoso. E isso não tem preço, né? E isso gera esse verdadeiro pertencimento e nos faz cada vez mais estar convictas de que a coragem desse posicionamento, dessa autoaceitação, vale a pena. E aí a Brené fala assim: entendi a vulnerabilidade e a coragem de se bastar. Olha que frase boa essa, né? Entendia a vulnerabilidade e a coragem de se bastar. Pertencer a si mesma é um preço alto, compensador e vai ajudar a criar o nosso senso de pertencimento aos outros também, tá? E aí vem a outra condição que ela traz, que é a busca pelo verdadeiro pertencimento. Queremos fazer parte de algo, mas precisamos que seja real. Nada condicionado ou falso ou em constante negociação. Aquele toma lá da cá, troca, eu vou fazer isso se você fizer aquilo. Eu vou com você se eu faço isso se
quando você me der tal coisa, aí eu vou te retornar tal coisa. Isso não vale a pena. Deixa eu ver o que a Fatinha colocou aqui. Sim, mas o reconhecimento é início do melhorar como pessoa. Exatamente isso, Fatinha. Se melhorar como pessoa, e quando a gente melhora como pessoa, a gente aprende a ver o melhor do outro. Todo mundo tem os seus pontos fracos, né? Os seus defeitos, as suas mazelas. Mas todo mundo também tem o seu lado positivo, tem os seus pontos fortes, os seus talentos e as suas qualidades. Então, como você quer enxergar o mundo? Você quer enxergar o mundo pelo, de novo, copo meio cheio ou meio vazio? Como você quer lidar com esse mundo? Com esse olhar negativo, patológico, doente, que é maioria, inclusive, ou você quer olhar o mundo com um olhar otimista, com um olhar construtivo, com um olhar saudável de se melhorar para fazer o melhor ou ajudar as outras pessoas a se melhorarem também? A escolha é sua, né? Tá nas suas mãos. Então, essa condição de negocinho, de tomar lá da cá, às vezes, é óbvio, tem situações que a gente precisa negociar até para defender os interesses de todos os envolvidos. Mas ela é uma negociação limpa, como eu gosto de dizer, né? Não tem um processo de manipulação, um processo de condicionamento. Eu só faço se você me atender, eu só quero se eu ganhar com isso. Então, vale a pena a gente ficar atenta a esses tipos de relações e negociações. Pertencimento, então, é o desejo humano inato de ser parte de algo maior que nós mesmos. O grupo, a família, o trabalho, os amigos, a faculdade, o voluntariado, aonde quer que a gente esteja se manifestando. E aí, você sendo autêntico, apesar das suas mazelas, né, das suas imperfeições, passa por esse processo de autoaceitação e faz com que você, ao se autoaceitar-se, você passe também a aceitar mais os outros. E aí as suas relações começam a ser mais sólidas, na minha opinião. A Brené tem outro livro, eu já fiz live também nos anos anteriores dele, que chama Coragem de Ser Imperfeito. É maravilhoso, vale a pena, tá? Vai nessa mesma linha aí do reconhecimento, da autoaceitação, da coragem de ser quem você é. Pertencer a si mesmo significa ser chamado para lutar sozinho, desbravar a natureza selvagem da incerteza, da vulnerabilidade e da crítica. A conexão com uma humanidade mais ampla dá às pessoas mais liberdade para expressar a sua individualidade, sem temer a perda do pertencimento. Então, se você ainda está com muito medo de não ser aceito ou aceita, você precisa ampliar a sua rede de relacionamentos. Você precisa conviver com a humanidade, como a Brené diz, né? Você precisa ampliar, se expor mais, né? Estar mais disponível para maior número de pessoas, para que você consiga achar esse grupo, essas pessoas que você vai se sentir pertencente, tá? Sim, somos diferentes em vários aspectos, mas apesar de tudo, estamos profundamente conectados. Precisamos, então, derrubar muros, abandonar redutos ideológicos e viver a partir do coração selvagem e não da nossa antiga mágoa. Daí ela dá um exemplo aqui, ela fala, tem todo um capítulo que ela explica sobre a natureza selvagem, que é pertencer a si mesmo de modo tão íntegro a ponto de querer se firmar sozinho, né? Então é essa coragem mesmo da autoaceitação, eu diria. E buscarmos de pessoas diferentes de nós, comparecer, participar e dividir, aprender a ouvir, ter conversas difíceis, procurar alegria, partilhar a dor, né? Então, assim, são situações, contextos que vai nos ajudar cada vez mais, tanto a desenvolver esse senso de pertencimento, quanto a desenvolver a nossa coragem de ser quem a gente é. A hora que a gente ajuda uma pessoa, a hora que a gente tem uma conversa difícil e que aquele problema se resolve, se dilui, às vezes até com o tempo, né? Com o passar do tempo, a gente é quem a gente vê o outro como ele é e a gente segue junto apesar das diferenças. Isso é o máximo. É maravilhoso você poder conviver com pessoas diferentes, até porque é uma oportunidade de aprendizado constante, né? E aí ela traz a seguinte frase para a gente também: a busca pelo verdadeiro pertencimento é uma prática que exige que sejamos vulneráveis, que nos sintamos desconfortáveis e aprendamos a estar presente com os outros sem sacrificar quem nós somos.
É preciso muita coragem para se colocar voluntariamente em momentos difíceis. Então, a gente começar a se auto-enfrentar também. Devemos aprender a confiar em nós mesmos e também nos outros. Faz parte de um processo de vulnerabilidade e coragem, tá? Então, o contraponto que ela faz é essas condições de vulnerabilidade é que vão nos ajudar a nos transformar cada vez mais em pessoas com ainda mais coragem de ser quem somos. E aí ela traz uma técnica que chama Braving, que é, né, o que significa o Braving? É um acrônimo, né, que é Boundaries, Reliability, Accountability, Vote, Integrity, Non-Judgment e Generosity, em inglês, né? Desculpa aí meu inglês, mas vou falar em português o que significa o Braving, que é a técnica que ela usa. São os limites, a confiabilidade, a responsabilização, a nossa responsabilidade, assumir isso, o sigilo, a integridade, o não julgamento e a generosidade. Então, porque ela usa essa técnica para confiar nos outros e confiando em si mesmo. E aí tem os pontos de cada um, o que a gente deveria pensar, que é o que eu vou passar aqui para vocês. Então, usando o Braving, essa técnica que ela traz no livro, para confiar nos outros. Primeiro item, você respeita os seus limites. Na dúvida, você pergunta. Às vezes você achou que a pessoa te maltratou. E aí você para e pergunta para a pessoa, por que você está falando assim comigo? Por que você tá brava comigo? Tem várias formas, né? Eu te fiz alguma coisa? Aí a pessoa para pensar, tá? E isso vai fazer com que você se sinta confortável também para dizer não. Segundo ponto, você faz o que diz que vai fazer. Então é a coerência. Não promete demais para que consiga honrar os compromissos e conciliar as prioridades conflitantes. Não promete tudo para todo mundo, por mais que você queira, se você não vai conseguir fazer. Ou se você não vai conseguir fazer naquele momento, né? Joga limpo, eu achei que fosse dar conta e não dei, deu ruim, né? Ou pegou pro meu lado. Isso pode ser feito mais para frente, ou se não, arruma alguém para fazer no meu lugar. E estar tranquilo com isso, estar tranquilo em relação a isso. Fazer o que diz que vai fazer, ser coerente com as suas ações e com a sua fala. Terceiro, você admite os seus erros, pede desculpas e faz as pazes. É o processo de reconciliação, né? Isso na convivência com os outros. Numa relação, quando tem conflito, nenhum dos lados está certo. Lembra disso? Os dois lados têm alguma parte que pode ser mexida ali. Abra mão do seu lado e deixa a pessoa com a responsabilidade do lado dela. Faça a sua parte, né? E às vezes abrir mão é pedir desculpa, é reconhecer o que você errou. Às vezes abrir mão é deixar passar mesmo. Às vezes abrir mão é se posicionar com mais veemência, né? Tentar ajudar ou fazer as pessoas enxergarem o seu posicionamento. Enfim, aí a gente também tem várias técnicas para aprender qual é a melhor forma de se posicionar dentre os vários contextos de conflito que a gente possa vivenciar. Quarto ponto, você não partilha informações ou experiências que não lhe pertencem. Fulano tá te dando problema, vai falar com fulano. Só envolve uma terceira pessoa se aquela terceira pessoa for te ajudar a resolver o seu problema com fulano. Se não for ajudar, deixa passar, deixa pra lá, não envolve outras pessoas. É a famosa fofoca, né? Por que falar do outro? Qual é a sua intenção quando você fala do outro? Se não for ajudar sempre, e às vezes mesmo com a melhor das intenções, você precisa de discernimento, porque às vezes você está cheio de boa intenção e vai causar um estrago enorme porque falta discernimento, tá? Então vale a pena refletir sobre isso também. Quinto, você escolhe a coragem em vez da comodidade, o que é certo e não o que é divertido, rápido e fácil. Você coloca os seus valores em prática, nas suas ações, na sua conduta, no seu posicionamento, ao invés de só falar, né? De dizer que faz ou de dizer que quer fazer. Sexto, expor o sentimento sem emitir qualquer juízo de valor. O sentimento é aquilo que você está sentindo, está dentro de você. Seja bom ou seja ruim, é o que é.
né? Então, às vezes, se você conseguir colocar para fora, de novo, tentando causar o mínimo de estrago possível, né? É melhor, né? Teve uma vez que eu passei uma situação aqui com o Marcelo e eu tava com uma raiva dele e entrando numa crise, porque aquilo não fazia sentido, né? Uma das pessoas que eu mais amo na vida. E eu com aquele sentimento, aquela raiva, eu olhei pra ele e falei, eu tô com raiva de você. Assustou, né? Mas por que tá com raiva de mim? Eu tô com raiva por causa disso, por causa daquilo. E fui colocando o que eu tava sentindo. Só de falar aquilo já deu uma aliviada. Depois, claro, né? A conversa vem e a gente vai limpando as arestas e entendendo o porquê que a situação chegou naquela situação. Então, quantas vezes a gente tá com um sentimento negativo e a gente não fala porque tem medo? Ou porque acha que a pessoa não vai gostar mais da gente. Não é assim, todo mundo sente alguma coisa ruim em algum momento dessa vida. Eu quero cada vez mais passar mais tempo sem ter esses sentimentos. Esse é o meu trabalho, né? Por isso que eu tô tentando aprender, ler mais, trocar com vocês, né, essas experiências, para que vocês, eu recebo feedbacks aqui maravilhosos, e por favor, não parem de me mandar esses feedbacks, né? Rê, tem que melhorar isso. Rê, acho que você tem que falar daquele jeito. Cuidado com os né, que eu falo um monte de né no meio do caminho. Então a gente vai se melhorando sempre, entendeu? Mas não falar pode ser pior, tá? Então, às vezes, a gente precisa ver o melhor jeito, a melhor forma, óbvio, não é sair por aí, né, tratorando todo mundo ou causando um estrago e sair falando, tô sentindo mesmo, então a Brené nos ensinou que tem que falar, então sai por aí, né, fazendo um estrago. Não. Desenvolva, procure a melhor forma, mas tire isso de dentro de você, com o foco de se melhorar, de se ajudar e de resolver a situação, né? Resolver o conflito, resolver o problema com o outro quando tem outras pessoas ou outra pessoa envolvida. Sétimo e último ponto, usando o Braving, né, no desenvolvimento da confiança nos outros, ofereça a interpretação mais generosa das intenções, palavras e ações alheias. Então, tente compreender a ação do outro e tente ver o que é aquilo, qual é a real intenção, por que ele está fazendo aquela coisa, aquilo que ele está fazendo, ele ou ela, e tente ver o que aquela pessoa tem de bom para te oferecer, para te dar, né? Não comece já com o seu julgamento e a sua negatividade. Às vezes a gente recebe um presente e a gente fica desconfiado. Quem já passou por isso? Recebe um presente e fala, a pessoa fez alguma coisa errada. Não é a primeira coisa que a gente pensa? Olha que absurdo. Olha o nível de patologia, a pessoa não pode nem gostar da gente, trazer um presente que você já fica desconfiado, tá? Então, assim, ofereça a interpretação mais generosa às intenções, palavras e ações alheias. Nada mais importante do que a autoconfiança. O medo desviará o nosso foco e a arrogância é mais perigosa ainda. Todos devemos descobrir o nosso próprio caminho. O verdadeiro pertencimento não requer que você mude, requer que você seja quem você é. E, de novo, que você mude aquilo que você quer mudar. E aí vamos usar o Braving para desenvolver essa confiança em nós mesmos, né? Para avaliar a nossa autoconfiança. E aí, diferente do outro, para confiar no outro, que são condutas, aqui são questionamentos que a Brené traz para gente. São 6 também. Primeiro, eu respeito os meus próprios limites? Deixo claro que é aceitável? As pessoas sabem onde não podem pisar no meu calo, como eu gostaria de, né, como eu gosto de falar. As pessoas, se você deixa claro quais são os limites, até onde a pessoa pode entrar, pode se intrometer, pode falar, pode colocar, é importante você começar também a deixar esses limites mais claros. 2, eu sou confiável? Faço o que eu digo que vou fazer? Respeito as pessoas? 3, eu me responsabilizo? Eu assumo as consequências pelas minhas condutas, por aquilo que eu falo e por aquilo que eu faço? 4, eu respeito o sigilo e compartilho apenas o que eu posso? 5, eu peço o que eu preciso? Aceito precisar de ajuda sem julgamentos? Esses dias teve uma pessoa que falou pra mim assim, falou assim, mas você se deixa ser ajudada? Eu falei, claro, como não? Se eu preciso de ajuda, qual o problema de pedir ajuda? Eu não gosto, as pessoas daí vão achar que eu sou fraca. Para de criar essas coisas na sua cabeça. Não existe isso, né? Se você tá num momento mais difícil, mais complexo,
procure ajuda do livro, da pessoa da sua confiança, do seu melhor amigo, do seu patrão, do seu filho, da sua marido, da sua mulher, não interessa. Deixa claro essa relação e se exponha, se coloque, porque é mais fácil. Lembra aquele ditado, duas cabeças pensam melhor que uma? Isso é válido, tá? Bom dia, tio, seja bem-vindo. E sexto, eu sou generoso comigo mesmo? Eu atendo às minhas necessidades? Eu tomo as decisões embasado em quem eu sou, naquilo que eu preciso e na minha disponibilidade de ser uma pessoa melhor para os outros? Né? Então vale a pena a gente fazer esses questionamentos. Encontrar amor é verdadeiro pertencimento em nossa humanidade compartilhada vai exigir uma tremenda resolução da nossa parte. Então a gente precisa ter também, estudar, entender e compreender. A Brené traz aqui em alguns contextos essa relação do sentimento, da emoção com a nossa razão, com o próprio sistema. Não sei se é bom falar assim neuronial, mas vamos dizer com a forma de funcionar do nosso cérebro, né? Então ela coloca aqui, vou colocar uma frase para dar uma resumida em função do nosso tempo, mas vale a pena ler no livro. A nossa constituição neural, hormonal e genética privilegia mais a interdependência do que a independência. Por isso a importância da conexão, de novo trazendo esse processo do senso de desenvolvimento. E às vezes a gente cria redes, sinapses que estão equivocadas em função de um fato negativo que aconteceu com a gente num passado às vezes não tão distante e às vezes coisas da infância, de outras situações que, para nos proteger, o nosso cérebro cria ali algumas barreiras, algumas formas de reação, de funcionamento que não corresponde a quem nós somos. Nós precisamos identificar essas formas de funcionamento para poder melhorar essa manifestação quando o cérebro, quando a gente reage no automático, tá? Vale a pena a gente trazer essa conceituação também. E aqui, indo para os nossos últimos minutos, eu vou trazer algumas dicas que a Brené coloca no livro, como resgatar a conexão humana e o verdadeiro pertencimento, tá? Tem várias, né? E claro, cada uma delas ela aprofunda no livro, vale a pena ler, um livro que vale a pena ler. Aliás, toda essa coleção de coragem, falando de coragem da Brené, vale muito a pena ler. Coragem de ser imperfeito, coragem para liderar e a coragem de ser você mesmo. Tem acho que mais 2, tá? Vale a pena ver. Então, como resgatar conexão humana e verdadeiro pertencimento? Vai exigir vulnerabilidade e disposição para escolher a coragem no lugar da comodidade. E aí vem a má notícia, entre aspas. Ser corajoso dá mais trabalho do que ser acomodado, tá? Então a gente vai ter que se expor mais, a gente vai trabalhar mais, a gente vai falar mais, a gente vai se relacionar mais, tudo isso dá mais trabalho. Então vai exigir, né, mais e a disposição para a gente escolher a coragem no lugar da comodidade. E aí a Brené fala assim: acredito no mundo onde podemos produzir e partilhar arte e palavras que nos ajudarão a descobrir o nosso caminho de volta até o outro. Então, encontraremos coragem suficiente para oferecer ajuda e apoio. E autoajuda e autoapoio. Auto voltado para nós mesmos, tá? Então vamos às dicas, né, de como resgatar conexão humana e verdadeiro pertencimento. Avaliar a vida e formar opiniões sobre as pessoas a partir das experiências reais. Olho no olho. Então não é o que eu acho que o outro vai pensar, o que o outro achou que eu fosse fazer, é a realidade, a vida como ela é, olho no olho. Reconhecer e cuidar da dor, abordá-la com amor e compaixão para combatê-la, para superar esse processo. Transformar emoções negativas, raiva, tristeza, remorso, vergonha, em algo que dê vida. Por exemplo, coragem, amor, mudança, compaixão, justiça, generosidade. Respeitar os seus limites. Levará a empatia e compaixão pelos outros. Às vezes, a hora que você é uma pessoa assim, muito bondosa, e a hora que você começa a colocar alguns limites, as pessoas vão reclamar, tá? Claro, vão deixar de ter aquela parte que você dava a elas, mas isso também passa. Isso vai levar
a desenvolver empatia, as pessoas vão te respeitar mais, você vai ficar mais fortalecido e você mais fortalecido vai poder ajudar mais o outro. Não tolerar a desumanização, zelo e atenção constante. Tudo aquilo que levar à guerra, a desfazer do outro, a submissão, a falta de empatia, a qualquer processo que seja patológico e negativo, você se posicionar contra, tá? Porque há muita injustiça, sim, no mundo, mas o seu posicionamento, sendo contrário a ela, vai fazer com que te obrigue a você ser melhor. Se você se posiciona contra, quer dizer que as suas atitudes, as suas ações têm que ser coerentes. Lembra que eu coloquei lá em um dos princípios do Brave, tá? Desenvolver a capacidade de escutar e de se comunicar, né? Desenvolver a empatia. Não fingir que está tudo bem. Admitir os problemas e resolvê-los, né? Oi, tudo bem? Tudo. Não tá tudo bem? Fala pra pessoa, mais ou menos. Mas o que tem? Não, tô passando por um processo aí, depois eu te explico. Não precisa se expor naquilo que você não quer abrir ou que não deve ser aberto. Mas coloque, deixa as pessoas saberem que você tá num momento não tão simples ou não fácil, né? Um momento mais difícil. Fatinha colocou aqui, ó, sim, mas o reconhecimento é o início de melhorar como pessoa. Com certeza, Fatinha. Até fazendo analogia aí com o seu negócio, não existe cura para uma doença que a gente não admite que tem, certo? Então, se você não reconhecer, se você não se aceitar, nada vai acontecer, né? Não tem como você ser melhor se você acha que você já tá bom em tudo. Se você não tem nada para melhorar, certo? É bem por aí mesmo. Respeitar a segurança física de todos e não participar de experiência ou comunidades que usem linguagem ou comportamentos desumanizadores. Hoje em dia a gente tem muitas palavras desumanas, de baixo calão, que se tornaram comuns. E é comum a gente escutar assim, mas falar tal coisa é normal. Não aceite a normalização de coisas desumanas. Aquilo que é comum nem sempre é normal. Não é porque está todo mundo fazendo, a maioria fazendo, que está correto. Tenha lucidez e discernimento em relação a isso. Mudar a forma de lidar com conflitos. Aprender a atravessar confrontos ou diferenças de opinião de modo a ampliar o entendimento mútuo. Então, fazer esse esforço de tentar compreender o outro, a visão do outro, por mais que aquela visão que o outro seja diferente de você. Tá? É aí que a gente vai começar a desenvolver o processo de mediação, de aceitação do outro também. Então, a gente não deixar passar dessa fase, né? Dessa tentativa, pelo menos de estar aberto a essa tentativa de compreensão. Bom dia, Cunha, seja bem-vindo. Depois vai ficar no Reels, volta lá no começo para você me dar seu feedback aí da live, tá bom? Discordar um do outro e ainda assim ter um entendimento mútuo maior, um respeito mútuo maior e uma conexão melhor. Por mais que as formas sejam diferentes, que não haja a concordância, às vezes, no momento, numa forma de agir, numa forma de se posicionar, você aprender a respeitar os seus limites e a respeitar o outro do jeito que ele é. Nós não estamos falando aqui da coragem de ser você mesmo, de ser quem você é e do quanto que isso é importante no seu posicionamento? E por que você tem esse direito e quer exigir diferente do outro? Então respeite quem ele é e aprenda a conviver com aquilo que conecta vocês, que eu chamo de interconexões, entendeu? Aquilo que separa, deixa pra lá. Vai conviver naquilo que tem em comum, né? Renata, mas e se o que separa é maior? Tem mais coisa que separa do que junta? Gente, aí deixa separar, vive a vida. Aproveita só nos momentos que junta, né? Não dá pra gente exigir, querer obrigar a pessoa que não gosta da gente ou que não tem a mesma motivação, os mesmos interesses que a gente a viver com a gente ou a mudar para poder atender às nossas necessidades. Então a gente precisa aprender também a respeitar isso, tá bom? Transformar os conflitos, considerar ideias que nem imaginava anteriormente como uma possibilidade, nem que seja essa possibilidade, a possibilidade de compreensão. Gente, tem milhares, não vai dar tempo de colocar tudo que eu queria colocar aqui para vocês, tá? Porque nós estamos aí com 2 minutos, né? Vou falar mais alguns aqui e vou fazer o resuminho pra gente finalizar, tá? Trabalhar a sua mente, não tentar mudar tudo do lado de fora. Esfriar o seu temperamento e fazer o que está sob o seu controle.
Então também assim, ter cautela, ter calma, não querer exigir do outro aquilo que ele não pode dar, aquilo que ele não tem muitas vezes, não tem referência, não aprendeu, não viu ninguém fazendo, tá? Então, agir com decência, ser respeitosa consigo e com os demais, desenvolver o processo da integridade. Tem um livro que chama Era da Integridade, é de um brasileiro maravilhoso, acho que até que ele tá por aqui, que eu levei ontem lá no evento que a gente foi. Bom, mas eu já fiz live dele também, depois vocês procuram aí, porque é um livro que vale a pena a gente ler. Aqui, ó, achei. A Era da Integridade, tá? Do Luiz Fernando Lucas. É muito bom. Então, a gente desenvolver a nossa integridade. A Fatinha já viu também, né? Acho que foi até a Fatinha que me indicou. A Era da Integridade. Participar e dividir momentos de alegria e de dor. Desenvolver a comunicação humana verdadeira e real. Praticar a gratidão em todos os contextos. Desenvolver a alegria real. Dar e receber cuidado. Compaixão através da transparência de verdade. Estar ciente das escolhas pessoais. Estar ciente das escolhas pessoais. Toda escolha tem uma consequência, toda escolha tem um abrir mão de algo, né? É uma decisão. Ah, eu que te indiquei? Então tá bom, que bom que você já leu, eu que te indiquei. Então assim, ó, toda decisão, a palavra já diz, né? Cindir. Você vai escolher algo em detrimento de outra coisa. Então esteja tranquilo em relação às suas escolhas e saiba que sim, vai ter um lado que vai perder porque você escolheu outra opção. E tá tudo bem, assuma isso. E resumindo então, para fortalecer a nossa coragem e vulnerabilidade, aprender a definir, preservar e respeitar limites, desenvolver o desapego. Aprender a se expressar com transparência, não falar da boca para fora. Coloquei no Instagram. Ai, que legal, Fatinha, bom saber. Aprender a amadurecer, ser responsável e pedir desculpas sinceras. Aprender a guardar segredos, discernir o que pode ou não pode ser compartilhado. Aprender a praticar os nossos valores mesmo quando for desconfortável e difícil ou quando o outro não entender. Aprender a dar e a receber ajuda, ser mais aberto, desenvolver esse abertismo de ser quem você é. Aprender a definir os limites da nossa generosidade nas suposições alheias. Ser franco e claro com os outros sobre o que é aceitável e sobre o que não é aceitável. Vivenciar o paradoxo do amor em nossas vidas. Combinar rigor e fraternidade. Empolgação e temor. Coragem e medo. Tudo no mesmo momento. Manifestar a nossa vulnerabilidade e coragem, sendo tão impetuosos quanto gentis, faz parte do nosso posicionamento. Conseguir vivenciar a gratidão e se amparar na mais pura alegria, sem ignorar a dor do mundo, as dificuldades reais existentes na humanidade. Colocar em prática os conceitos desse livro e desta live. E aí eu finalizo já atrasadinha, né? Passamos 1 minuto. A gente só é livre quando não pertence a lugar algum. O preço é alto e a recompensa é ótima. Não acredite em mim, não acredite na Brené, né? Coloque em prática, tenha suas experiências pessoais e depois compartilha com a gente, tá bom? Beijo grande para vocês, um ótimo fim de domingo, uma semana maravilhosa, que 2024 seja ainda melhor, é o que eu desejo para todos vocês e agradeço do fundo do meu coração essa oportunidade de estar compartilhando com vocês o livro da semana através da live do livro. Beijo grande e até domingo que vem.